Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do Ser. Que bom podermos nos encontrar para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus sob a luz da doutrina espírita. Agora temos o nosso encontro aqui, através do canal. Neste horário, das 20 horas, ocorrem as nossas palestras nas quartas e sextas-feiras. E aos sábados, às 14 horas, nós temos atividades voltadas à evangelização. Temos musicalização, contação de história para as crianças. E convidamos a todos que nos assistem a se inscreverem em nosso canal. Ativem o sininho, assim, dessa forma, sempre que tem uma atividade nova, você receberá uma notificação. E como também, caso goste das nossas atividades, deixe seu like. Dessa forma, estaremos divulgando os ensinamentos de Jesus. E como nós temos sempre por hábito, antes de iniciarmos as nossas atividades, nós fazemos uma prece. Então, vamos orar. Elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecemos todos os benefícios recebidos, assim como as dificuldades que nos educam e nos auxiliam no nosso soerguimento. Rogamos aos benfeitores amigos que nos amparem, que nos inspirem a seguirmos o caminho do bem, o caminho que Jesus nos orientou. Jesus, que a luz dos teus ensinamentos seja o lume que nos guia e nos direciona para a senda do progresso. Fica conosco, amigo Jesus. O que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela o oceano será menor. Essa frase é de Madre Teresa de Calcutá e ela nos leva a refletir sobre a caridade, sobre fazer o bem, em ser bom. Por mínimo que seja o auxílio que pudermos fazer, mas mesmo assim devemos fazê-lo. Caridade, benevolência, beneficência. Kardec, na Revista Espírita de 1868, ele traz um artigo intitulado Caridade é a alma do Espiritismo. E ele vem nos esclarecer que no campo da caridade ele é bem vasto e compreende duas grandes divisões que ele vai designar em caridade benevolente e caridade beneficente. E é ele que vem nos esclarecer. Caridade beneficente é proporcional aos recursos materiais que cada um dispõe. Cada um pode dar daquilo que tem, seja uma moeda, seja alimento, roupa. Ela não é difícil de se fazer quando se possui o bem material. Já a caridade benevolente, ela não vai ter impeditivos, ela está ao alcance de todos. Sendo pobre ou sendo rico, todos podemos fazê-la. No entanto, esta é a mais difícil. Se a caridade beneficente, a beneficência, ela está forçosamente limitada aos recursos materiais, a benevolência, o único limite é a vontade. Cada um dá
do que é. É a caridade moral. Eu dou daquilo que sou. E ainda nos atendo um pouco mais no significado dessas palavras, beneficência, caridade, como vimos há pouco. Prática de fazer o bem, benevolência, boa vontade para com alguém, afabilidade, doçura, complacência. Quando se estima alguém, se quer o bem, dou daquilo que sou. Vou compartilhar algo bom que tenho em mim, algo útil que trago dentro de mim. E isso pode ser um bom dia, mas com sinceridade, um abraço, um sorriso de coração, olhando nos olhos, ser benevolente. Este é o tema da nossa palestra na noite de hoje, benevolência. Jesus foi modelo de benevolência. E se pudéssemos imaginar algo à altura de Jesus, por exemplo, podermos ver como via Jesus. Como seria olhar através do olhar de Jesus? Como seria enxergar as pessoas através dos olhos de Jesus? Se pudéssemos pôr esta lente sobre o nosso olhar, o nosso julgamento, as decisões que nós tomamos a respeito dos outros todos os dias, como seria olhar para as pessoas que nos cercam, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, com a visão de Jesus? Como seria olhar para aqueles que nos fazem mal com a visão de Jesus? Nós vamos encontrar este relato no livro Caridade, que logo mais iremos apresentar. Mas antes, nós vamos nos situar no tempo de Jesus. Se nós vamos falar de como é olhar através do olhar de Jesus, vamos imaginar isso lá na época em que Jesus vivia aqui neste planeta. E quem vai discorrer sobre isso é Emmanuel, no livro Roteiro. Lá nós vamos encontrar que quando Jesus trouxe a boa nova para o nosso mundo, para o nosso planeta, aqui, na Terra, nós já estávamos bem adiantados culturalmente. A Grécia, as artes haviam atingido o seu auge. Em Roma, haviam bibliotecas por toda parte que divulgavam a política, a religião, a filosofia, as ciências. Prosperavam instituições em todos os lugares, mas a educação, esta avançava bem pouco. Era visto como algo normal, aceitável nesta época. Por exemplo, os pais poderem vender seus filhos. A mulher era um ser desvalorizado em quase todos os lugares, em todas as regiões. Era aceitável cegar os vencidos e aproveitá-los como escravos domésticos. As crianças fracas, essas eram punidas com a morte. Os enfermos eram sentenciados ao abandono. Mulheres infelizes
essas podiam ser apedrejadas em praças públicas com apoio da justiça. Qualquer tirano desfrutava o direito de reduzir os seus governados à extrema miséria, sem ser incomodado por ninguém. Feras devoravam homens vivos em espetáculos e divertimentos públicos, e com aplauso geral. Rara era a festividade que ocorria sem derramamento de sangue humano. Um costume natural na época. Esta era a dura realidade no período em que Jesus esteve em nosso planeta, aqui encarnado. Mas, com Jesus, começa uma era nova para o sentimento. Condenado ao supremo sacrifício, sem reclamar e rogando perdão para aqueles que o perseguiam e feriam, Jesus propõe uma nova visão, um outro olhar. E é com base no capítulo 10 do livro Caridade, ditado por diversos espíritos, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nós vamos encontrar estas informações. Vejamos, quando tudo à nossa volta nos leva a acusar, a julgar, a não compreender a atitude do outro, busquemos examinar os acontecimentos e as pessoas com os olhos do Cristo, sem perder, é claro, a noção da nossa pequenez diante da grandeza daquele que nós denominamos o Mestre, Senhor. Mas imaginemos-nos com esta possibilidade. Como seria? Qual a melhor atitude a ter perante o próximo? Como agir nos dias difíceis da atualidade? Certamente, a melhor referência de comportamento social a seguir está lá no Evangelho, na Boa Nova que Jesus nos trouxe. Não faças aos outros o que não queres que te façam. Jesus propõe que nossas ações sejam sempre as melhores, sejam aquelas que nós desejamos a nós mesmos. E é assim que Jesus identificou em Zaqueu o homem rico, nobre de coração, capaz de transformar a riqueza em trabalho e beneficência, enquanto os outros o viam simplesmente como um avarento incorrigível. Em Bartolomeu, a multidão enxergava o infortúnio de um cego. Jesus observou os obstáculos de um doente, suscetível a ser curado para glorificar a Deus. Em Maria de Magdala, cuja personalidade apresentava uma mulher obsediada por muitos espíritos, Jesus reconheceu a criatura decidida a renovar-se e que lhe seria mais tarde a mensageira da sua ressurreição. Em Pedro, que o povo definia por discípulo frágil, a ponto de negar-lhe 3 vezes, Jesus descobriu o amigo sincero que, amadurecido na fé, lhe presidiria na divulgação da Boa Nova. Jesus enxergava além da aparência, ele via a essência de cada ser. E aí está a grande virtude do seu olhar. Não via apenas o que estava por fora, mas principalmente as razões,
as potencialidades secretas do coração. Deixou muito claro, por seus ensinamentos, por seus exemplos, como deveria ser o nosso proceder. O Mestre nos ensinou a ver o que há de melhor em cada um. Jesus nos orientou a agirmos com bondade, com afabilidade, com bem-querença para com o nosso próximo. Sempre a melhor opção quando estivermos em dúvida de como agir será optarmos pela benevolência, pelo bem. Assim, quando alguém nos pedir ajuda, auxílio, o que quer que seja, que esteja ao nosso alcance a ser feito, que façamos com a melhor boa vontade. Aí está a benevolência. Quando nos voluntariarmos para auxiliar alguém, ofereçamos o que nós temos de melhor do nosso tempo, da nossa capacidade, das nossas condições, pois aí mora a benevolência. Muitos irmãos nossos deram esses exemplos de benevolência. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Chico Xavier, Irmã Dulce e tantos outros foram exemplos de pessoas boas que fizeram o bem sempre, o tempo todo. E nós vamos trazer aqui um exemplo de benevolência da obra de Victor Hugo. Conta-nos Victor Hugo, em seu livro Os Miseráveis, que na França do século XVIII viveu um homem que se chamava Jean Valjean. Ele passou boa parte da sua juventude preso. Diz que, embrutecendo o espírito, acostumando-se acostumado ele a ser tratado como fera, ele agia como tal. Ele foi preso por arrombar uma janela para roubar pão, para alimentar-se e alimentar os seus sobrinhos, filhos de uma irmã falecida que estavam aos seus cuidados. E ele passou anos cumprindo pena. Quando posto em liberdade, ele recebeu um documento, aonde ali informava o seu nome, mencionava que ele era um ex-condenado muito perigoso. Isso, claro, embora ele estando livre, o futuro dele era incerto. O que ele conseguiria tendo estas recomendações? E ele vagava de um vilarejo a outro, em busca de alimento, em busca de uma condição favorável. E numa noite muito fria, ele atreveu-se a bater, a porta de uma casa, porque haviam lhe indicado que ali morava um homem muito piedoso. E para surpresa dele, esse senhor de expressão bondosa veio, abriu a porta, sem fazer perguntas, convidou-o para entrar e para comer. Jean mal podia acreditar que alguém pudesse o receber assim, com tão poucas reservas e de forma tão acolhedora.
Quem assim o recebia era o Monsenhor Bem-vindo, um homem caridoso, um homem benevolente. Era assim que ele tratava qualquer pessoa que chegasse, à sua casa, que batesse à sua porta a qualquer hora. Ele o recebia como um irmão muito querido. E foi assim que ele foi tratado. Ele comeu, alimentou-se sem cerimônias, foi convidado para ali dormir, aceitou a oferta. No entanto, diz que na calada da noite, ele abandona o vilarejo carregando consigo um pequeno embrulho e muita culpa no seu coração, porque ele havia traído a confiança daquele senhor tão bom, que havia o tratado tão bem. Jean havia roubado os talheres de prata e partia, sem destino certo. Mas na manhã seguinte, ele foi trazido de volta pelos guardas que tinham apanhado. E ele dizendo que ele não havia roubado, e sim que havia recebido de presente. E para surpresa dos soldados, foi o que o Monsenhor confirmou, dizendo que sim, que soltassem este homem, que ele havia dado toda a prataria de presente e que ele havia esquecido os castiçais de prata. Os guardas espantados saem e deixam o Jean com o Monsenhor, que logo traz os castiçais de prata para colocar junto aos talheres. No entanto, esta atitude de doar essa prataria, ele surpreende de tal forma este homem, ainda mais quando ele o segura pelo braço, olha firmemente nos olhos e diz: Jean, empregue o dinheiro obtido com a venda desses objetos para tornar-se um homem de bem. Faça o esforço de tornar-se um homem de bem. E tomado pelo espanto desta atitude inesperada, mesmo não tendo saído de seus lábios esta promessa, aquelas palavras marcaram o resto da sua existência. Portanto, uma atitude de bem foi dado uma esperança, uma nova oportunidade na existência desse homem que havia recebido tantas negativas, como no início comentamos, tratado como fera, agia como tal. Quando tratado de maneira diferente, isso faz com que mude o rumo da sua existência. Simples gestos inesperados são capazes de verdadeiros milagres para aqueles que o recebem, modificando e conduzindo de forma definitiva para um direcionamento do bem. Deus auxilia o homem através do próprio homem, mas ele precisa daqueles que se dispõem a auxiliá-lo, a serem instrumentos nesta tarefa de auxiliar o próximo, de confortar, de fazer o bem. E voltando ainda às orientações de Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec questiona: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade
como a entendia Jesus. E aqui nós vamos chamar a atenção para a pergunta. Ele não perguntou aos espíritos qual o sentido da palavra caridade. Isso poderíamos encontrar no dicionário, mas ele pergunta como entendia Jesus. E os espíritos trazem como resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A resposta dada pelos espíritos aponta exatamente estas três possibilidades: benevolência, indulgência e perdão. Vejamos, quando Jesus, a resposta aí trazendo a orientação de Jesus, nos traz benevolência, indulgência e perdão, é como se nós tivéssemos aqui uma gradação. Benevolência, sermos bons. Indulgência, termos tolerância para com os erros, as dificuldades do nosso próximo. E se assim agirmos, nós vamos conseguir perdoar, para obtermos o perdão. Isso é a caridade, segundo Jesus. Ele não nos diz que para praticarmos a caridade nós precisaríamos aqui de bens materiais. Sabemos sim da necessidade da caridade beneficente, que venha a atender às necessidades materiais. Mas o que ele nos traz aqui é a caridade benevolente, o ser bom, o ser tolerante, o saber perdoar. E é exatamente esta caridade que vai nos direcionar para a beneficência, para atendermos, sim, a necessidade quando material também. A benevolência, ela expressa essa qualidade de alguém que é afetuoso, que age com estima para com o próximo, que tem boa vontade. E a propósito, quando perguntaram a Chico Xavier em que matéria Emmanuel era mais exigente, e Chico diz categórico: no trato com os outros. Exatamente. Como agir com os outros, com afeto, com atenção, com carinho, com boa vontade. Quando formos fazer algo que seja o melhor, que seja com boa vontade. Se para auxiliar é para lavar uma louça, lavar esta louça com boa vontade. Se é para atender, para dar um bom dia, dar um bom dia com boa vontade. Amar ao próximo é combater todo o sentimento de animosidade. Daí o perdão, a indulgência. Amar ao próximo é ser indulgente para com as imperfeições dos nossos semelhantes. É desculpar as faltas alheias, em vez de comprazer-se em evidenciar a maledicência, a fofoca.
Amar os outros é perdoar os inimigos, é retribuir o mal com o bem. Tenhamos para com a vida a atitude de boa vontade, de bondade, de agir com aqueles com quem convivemos no nosso dia a dia da melhor forma, mesmo com aqueles desconhecidos, todos. Será a benevolência que fará nascer em nossa intimidade a solidariedade, a afabilidade para com todos. O momento em que vivemos, estamos carentes, estamos sentindo a falta do outro, do abraço, do convívio. Que saibamos aproveitar desses momentos, quando isso tudo logo mais irá passar, mas que realmente saibamos dar o valor para este convívio com todos, levando esta ideia, esta vontade do bem. Aí está o caminho a seguir, aí está a forma de tratar o outro, que nos dará mais tranquilidade na vida, nos trará mais paz, menos irritação, menos angústia, menos rancor. Por que sofremos? Por que buscamos caminhos tão difíceis, se tudo pode ser bem mais fácil, bem mais simples? Não sabemos o que a vida nos reserva, mas podemos ter certeza de que nos guarda dias cada vez melhores se conseguirmos, mesmo que aos poucos, começar a praticar a caridade e sermos benevolentes. Fora da caridade não há salvação. Esta é a divisa. Amar o próximo como desejamos sermos amados. Fazer aos outros o que desejamos que os outros também nos façam. Comecemos a fazer este exercício agora, em casa, no ambiente do trabalho, com os nossos vizinhos, no convívio mesmo que breve com aqueles que passam por nós. Aquele que às vezes está ali limpando a entrada de um local que eu vou entrar, uma loja, e a gente passa e não vê, como se eles fossem invisíveis. Começar a perceber e tratar com benevolência, com boa vontade a todos, percebermos a todos que estão à nossa volta. E já nos direcionando para o encerramento, vamos pedir que o Criador nos ilumine para que possamos buscar na oração os recursos espirituais que nos irão dilatar as nossas mentes, o nosso pensar para as verdades espirituais, entendendo o que precisamos fazer aqui e agora para completar a tarefa da nossa transformação, da nossa elevação. Que a paz do Mestre Jesus alcance a todos, abençoando as nossas vidas e de todos os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe.